Você que vai iniciar mais uma aula, uma nova aula, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre derivadas, né? E a gente vai falar a primeira derivada na perspectiva da linguagem do movimento, né? Vou conceituar para vocês o conceito de derivada, iniciando o primeiro conceito de como que se funciona a derivada na linguagem do movimento. Né? Então vamos aí. Bom, na linguagem do movimento, né, tanto Newton quanto Leibniz, né, inicia o cálculo diferencial a medir o ritmo de mudança dos fenômenos tanto físicos, né, químicos, fenômenos naturais, inclusive sociais, que abriram porta, né, para esse conhecimento científico e tecnológico, né, que transformou, né, o mundo em três séculos, tanto mais para toda a história anterior. Parecia que por fim tinha compreendido o sonho pitagórico, explicar o mundo com a matemática, ou seja, transcrever todos os fenômenos que acontecia do mundo através da matemática, né? E a gente sabe que esse avanço permitiu, né, várias situações que aconteciam no fenômeno do dia a dia, seja ele químico, físico, biológico, até mesmo social, a gente não conseguia transcrever eles de maneira numericamente, e a matemática veio para isso, né? Então, vou mostrar aqui o conceito para vocês de derivada, né? Essa ilustração aqui, ela vem mostrar para vocês bem certinho o que é a derivada. Nós temos aqui um gráfico onde representa uma curva, né, uma superfície curva, né? E aí a derivada é justamente esse pontinho P aqui. E aí esse ponto P, nós temos por ele, passa uma reta que é tangente a esse ponto, né? Tangente a essa curva. Em todo movimento. Em todo movimento a gente vai ter a derivada, né? Ou seja, uma reta que passa nessa curva aqui e aí ela é tangente a esse ponto, tá? Então, o primeiro conceito que você tem que entender derivada, né? Que é uma reta que passa tangente a um ponto em qualquer extremidade da curva, depende do ponto que ela vai estar. Né? E a gente vai ver isso mais para frente. A gente vai ter uma curva, né? E aí a gente vai verificar quem que é a derivada nesse ponto. Tá? E aí a gente vai começar a entender os conceitos de derivada. Tá? E aí, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, quando trabalha dentro da matemática, como é uma reta, eles vão mostrar para vocês que a derivada não é nada mais, nada menos do que a tangente do ângulo, né, dessa reta que toca essa curva, né, o coeficiente angular. Né. Então, se f é representado graficamente por uma reta, né, da função afim, facilmente sabemos que a velocidade varia em função, corresponde, claro, ao declive dessa reta que é representada na função. Então, nós temos essa reta, tá? Aí nessa reta aqui nós temos o meu ponto XA, né, e aqui nós temos o meu ponto YA, né, ou seja, A e o F de A. Ou seja, o meu ponto A e a imagem dele. Nós temos o ponto B e a imagem dele. Então, quem que vai se representar esse declive dessa reta, esse coeficiente? É nada mais, nada menos do que a variação, né, dos valores de Y, né, F de B menos F de A, dividida por B menos A. Né? A gente vai mostrar aqui esse coeficiente aqui, ó, B menos A é a variação de X, e F de B menos F de A é a variação de Y. Isso é o meu coeficiente angular da reta, a minha tangente da reta, tá? Que é a minha taxa de variação. Então, eu tenho a minha reta, né? E aí eu tenho esse ponto, né, que mostra o declive da minha reta. Então era dado dessa forma, F de B menos F de A dividido por B menos A. Isso significa que isso aqui é a variação de X dividido pela variação de Y. F de B menos F de A é a variação de Y e B menos A é a variação de X. Tá? Então o gráfico em função da função não for uma reta, com velocidade que varia, né? A gente verifica, ó, o gráfico em toda essa extensão ela vai ser sempre uma reta, tá? E aí no decorrer toda uma coisa, tá? Então os matemáticos lembram que foi substituir loucamente a curva por uma reta e calcular o declive dessas retas. O resto, né, é história derivada, né? Segundo alguns matemáticos. É só fazer isso, a gente já encontra a derivada desse ponto. Mas como fazer isso, né? Como nós temos uma curva igual essa aqui, né? O gráfico da função estabelecida por essa coisa aqui. Quem vai ser a minha derivada? Vai ser, ó, uma reta que vai passar por esse ponto aqui, que vai ser tangente a esses pontos. Né? Então, na verdade, quando eu vou colocar aqui a reta, o declive dessa reta vai ser a minha derivada. Isso aqui é B menos A, né? Que é uma variação de X,
f de b menos a, que é a minha variação de y. Tá? E aí eu consigo estabelecer meu m, esse m aqui não é nada mais nós chamamos do que a derivada no ponto. Né? A partir daí a gente consegue estabelecer, ó, fazendo um zoom da fórmula da derivada, a gente consegue estabelecer que o meu limite, né, a minha derivada, né, que a gente vai chamar de f', né, no ponto x0, não é nada mais que a variação de x sobre y sobre a variação de y sobre a variação de x, quando x tende, entendeu? Quando x tende a zero, quando essa variação de y vai se aproximando de zero, quando essa variação de y vai se aproximando de zero. Quando eu faço a diferença entre o x e o y, esse valor vai se aproximando de zero, tá? A gente consegue encontrar a nossa derivada. Nós temos o f de x e o f de x', que é dado dessa forma aqui. Então, o limite de x tendendo a zero, então é f de x menos x0 dividido por x menos x0. Essa é a definição da minha derivada, né? E a partir disso aí eu consigo estabelecer minha equação da reta. Essa reta que passa tangente a esse ponto, essa reta azul aqui que passa tangente a esse ponto. Então nós temos, ó, f de x menos f de x0 é igual a m que multiplica x menos x0. Esse m aqui é o resultado que eu obtenho aqui dessa derivada aqui, desse limite que eu calcular. Aí eu consigo estabelecer quem é a reta que passa sobre esse ponto. Tá? Então f', esse f' é igual a minha tangente, já que é igual ao meu m, que é justamente esse m aqui. Então a gente vai trabalhar muito de achar a equação da reta, né? E para achar a equação da reta a gente precisa encontrar esse m aqui que nós chamamos da derivada no ponto. Né? E aí ela é dada por f menos o f', ou seja, em outras formas aparece assim, y menos y0 é igual a m menos x menos x0, tá? Vou colocar aqui mais correto aqui, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Muitas vezes vocês não estão muito familiarizados com o f de x, né? f de x e f de x0, então você pode colocar dessa maneira aqui, que é o y. O f de x é a mesma coisa que é y. Lembrando que o f de x é o meu y. Tá? E aí eu vou fazer o meu cálculo. Então, ó, em outras palavras, ó, eu estabeleço a equação da reta calculando y menos f', né? Menos f de x0 é igual a f' menos x menos x0. Aí eu consigo calcular a minha equação da minha reta. Então, vamos verificar aqui primeiro. Eu tenho, né, uma curva, né, x ao quadrado, tá? Suponhamos que a temperatura de uma sala seja dada para a expressão aqui, f de x é igual a x ao quadrado. E aí, eu quero saber, tá, quando que essa temperatura, entendeu, vai se aproximar de x0, né? X tende a x0, né? Quando você vou substituir o meu x0 que seja 1, né? Quando essa variação aqui eu tenho a variação do 3, né? Meu ponto aqui 3 que deu 9 e meu ponto aqui deu 1. Então, a variação desse valor aqui, eu já consigo verificar que a variação desse ponto aqui, 3 menos 1 vai dar 2, né? Essa variação 9 menos 1 aqui dá 8. Então, o que eu vou colocar? Qual vai ser o meu valor quando a minha variação tende a aproximar, ó, quando a minha variação aqui tende a aproximar do 1, quando chega próximo desse do x0 aqui. Qual vai ser o valor do meu coeficiente, do meu ângulo, quando esse valor aqui vai aproximando do 1. Então a gente vai usar essa fórmula aqui da definição da derivada, que é limite de x tendendo a zero, ou f de x menos x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, meu x0 aqui, no caso aqui, é 1, tá? Meu ponto de partida. Então, vamos fazer essa substituição aqui, ó. X ao quadrado menos o f de x. Eu vou substituir na minha equação aqui o 1, né? 1 ao quadrado dá 1, então o meu f de x0 vale 1. E o meu x0 já sei que vale 1, então eu vou resolver essa expressão aqui, o f', né, nesse ponto aqui. Basta calcular o limite, né? Calcular esse limite. Bom, isso aqui é o quadrado da diferença. Então, quando nós sabemos quanto é o quadrado da diferença, eu vou transformar no produto da diferença do primeiro pela diferença do segundo, né? Pela soma do segundo. Esse valor aqui eu vou cortar, né? Vou eliminar, né? Quando eu elimino, faço a eliminação disso aqui, ó. Esse limite aqui vai ficar igual que está ali embaixo, ó. Limite
de x tendendo a 1 de x mais 1. Então, quando eu coloco 1 no lugar de x, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Então, esse limite aqui vai ser igual a 2. Quando essa variação aqui aproxima-se do 1, então a minha temperatura vai para 2. Tá? No caso aqui, 2 graus por hora. Então, esse aqui é o conceito da definição da derivada, utilizando a derivada. Tá? Então, quando a minha variação, a variação desse ΔX, né, a variação de x, se aproxima do meu ponto inicial, que é o x0 aqui, né, esse valor aqui vai para 2. Quando chega perto de 1, essa minha temperatura aqui, ela vai para 2. Quando chega em 1, né, como vocês estão vendo aqui, quando eu coloco, aí ela vai para 1, o f de 1 vai para 1. Então, ó, o limite é a razão entre ΔX sobre ΔY, quando ΔX, ou seja, a variação de x, se aproxima-se de zero. Experimentando quando x aumenta em 1 unidade, o tempo a partir de x0 igual a 1 hora, a temperatura aumentará aproximadamente 2 graus. Tá? Então, quando essa variação se aproxima de 1, a minha temperatura vai para 2 graus. Vou mostrar isso aqui de outra maneira para vocês verem de maneira intuitiva. Tá? Então, ó, 1 hora e 30 minutos, né, 1 hora e meia, né? Então, o meu fx é 2,25, a variação é 0,5. E a variação de y, né, vai ser 1,25. Tá? Fazendo a variação de y, ela vai ter 1,25. Só diminuir esse valor, quando eu fazer a subtração desse valor, vai dar 1,25. 1,2, quando eu utilizo o horas 1,2, substituo lá no meu f de x, então vale 1,4. Tá? E aí a minha variação vai para 0,2. Tá? E aí mesma coisa, e a variação de x, aqui só é 2, né? E a minha variação de y vai ser, ó, aumentou aqui, 0,44. Então, quando eu faço a divisão de ΔX, ΔY sobre ΔX, quando eu faço a divisão desse valor por esse, eu vou ter 2,5. Quando eu pego esse valor dividido por esse, eu vou ter 2,2. Mesma coisa aqui, quando eu utilizo 1 hora e 10 e 1 hora e 6 minutos aproximadamente, que é 1,1, substituindo na conta vai dar 1,21, né? X ao quadrado, né? Vai dar 1,21. Então a minha variação aqui aumentou 1 e a minha variação do y aumentou 0,21. Era 1 ponto, né? Era 1,21, então aumentou essa variação aqui teve de 1,21. Então, quando eu faço a divisão de 0,21 por 0,1, dá 2,1. E assim vai indo. Quando eu tenho 1 hora e 1 segundo, né, dá 1,000. Quando eu substituo esse valor aqui lá na minha fx, enquanto o meu y está aqui 1,005, então ele aumentou, o x aumentou 0,02777 e o y aumentou 0,055. Quando eu faço a divisão de 0,005 dividido por 0,00277, eu vou ter aproximadamente 2. Então, quanto mais eu vou aproximando de 1 hora, chegando perto de 1 hora, cheguei 1 hora e 1 segundo, então a minha temperatura vai para 2, ou seja, a variação de x sobre a variação de y vai para 2. Isso é a derivada de maneira intuitiva no ponto. Tá? À medida que ΔX se aproxima-se de 0, o ΔY sobre x se aproxima-se de 2. Esse é o conceito. Olha, vamos determinar a derivada dessa função, né, 2x ao quadrado no ponto x igual a 3. E depois eu calcular o f de 3, qual vai ser? Então, ó, aplicando a fórmula da derivada, eu tenho a minha f, que é 2x ao quadrado. Vou colocar minha derivada no ponto, só substituir o 3 aqui, vai dar 3 ao quadrado aqui dá 9. Né? Eu passo aqui, ó, o f de 3, tá? Vai ser 2 vezes 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 9, que vai ser igual a 18. Então, eu vou substituir isso aqui, ó. O limite de x tendendo a 3, tá? Vai ser igual a minha f de x é igual a 2x ao quadrado menos o meu f', acabei de encontrar aqui que é menos 18, dividido por x menos 3. Ó, isso aqui vai dar por x menos 3, x0 aqui vale 3. Bom, vamos trabalhar com isso aqui. Isso aqui eu tenho condições de trabalhar de maneira bem tranquila, né?
Olha, eu posso pegar esse 2 aqui e colocar em evidência. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Isso aqui é o limite, né, de x tendendo a 3. Tá? Bom, aqui dá para mim continuar isso aqui. Como que eu vou continuar, professor? Isso aqui é o quadrado da diferença. Então, vou ter 2. Vou abrir um colchete aqui. Vai ser x mais 3, que multiplica x menos 3. Fecha o colchete, por isso dividido por x menos 3 com x tendendo a 3. Isso aqui vai cortar. Então, eu vou ter 2 que multiplica x mais 3. Né? O limite, deixa eu mostrar aqui o limite de x tendendo a 3, né, de x mais 3. 2 que multiplica x mais 3. Então, substituo aqui, vai ficar 3 mais 3 dá 6. 6 multiplicado por 2 vai dar 12. Então, esse seria o meu limite no ponto, né, f' de 3. O valor de f' de 3 nesse ponto x igual a 3 seria igual a 12. Então, eu faria esse cálculo, igual que está, né, e aí só substituía, eu encontraria o meu valor. Tá? Então, eu mostrei aqui para vocês de maneira um pouco mais detalhada como se constrói a derivada nesse ponto, usando a definição. Mesma coisa aqui, ó. Eu já vou mostrar para vocês aqui, já deixei pronto. Ó. Primeiro, eu vou achar o f de 2, né? Substituindo 2 aqui, ó. Vai ficar 2 ao quadrado dá 4. Tá? 6 vezes 2 dá 12, então vai ficar 4 menos 12. Tá? Aí vai dar menos 8, ó. Fazendo essa substituição aqui, eu vou ter menos 8, tá vendo? Fazendo o cálculo vai dar menos 8. Agora eu vou calcular o meu f' de 2. Né? X ao quadrado menos 6x mais 8. Por que mais 8, professor? Eu peguei toda essa expressão aqui, que é o meu f de x. Tá? Tudo isso aqui, pessoal, isso aqui é o meu f de x. O f de x que eu coloquei aqui, isso aqui, ó. Aí, na fórmula, nós temos menos. Como aqui é menos 8, né? Menos com menos vai dar mais 8. Então, esse 8 positivo, que eu fiz o sinal desse menos, e esse daqui, ó. Menos, esse menos aqui, aí negativo com negativo, ficou mais 8. Tudo isso dividido por x menos x0, que no caso, x0 aqui é 2. Bom, isso aqui eu vou fazer, como é um trinômio do quadrado perfeito, vai ficar x menos 2 menos x menos 4, dividido por x menos 2. Isso aqui vai cancelar. Eu substituo aqui 2 menos 4 dá menos 2. Mas como que eu sei que é menos 2 e mais 2 isso aqui? Vocês podem fazer a divisão de um polinômio ou podem resolver isso aqui, a equação do segundo grau. Como eu resolvo essa equação do segundo grau aqui, ó, eu vou ter 36 ao quadrado, né, que é 6 ao quadrado 36, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, então aqui o delta vai ser 36 menos 32, né? O delta é igual a 4. Então, quando eu vou achar aqui o meu x, ó, vai ser, ó, 6, né? Negativo com negativo vai ficar 6, mais ou menos raiz de 4, que é 2, dividido por 2. Então, 6 mais 4 dá 4, e 6 menos 2, 6 mais 2, né, dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 6 menos 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, esse 4, esse 2 aqui, são nós temos x menos x'1 e multiplica x menos x'2, né? E multiplicado por a. Como a aqui é 1, não interfere em nada. Então isso aqui é a fatoração do meu quadrado perfeito. Aí eu corto e aí eu obtenho esse valor. Igual aqui, determina a derivada da função f de x no ponto x igual a 0. Tá? Como que eu vou fazer essa situação? Mesma coisa, vou substituir aqui, vai dar 0, meu f de 0 vai dar 0, e vou jogar lá, olha. Eu sei que meu f de x0 vai dar 0, tá? E aí eu vou substituir meu f de x, que é raiz de x, ó, menos, ó, raiz de x menos 0, dividido por x menos 0. Então aqui, quando eu faço a substituição aqui, vai ficar raiz de x sobre raiz de x, né? Se eu jogar 0 aqui, não tem como eu fatorar essa parte. Se eu jogar 0 aqui, não vai ter como, vai ficar em determinação. Então esse limite aqui, quando eu vou resolver, né, ele tende para mais ou menos infinito. Nesse caso, dizemos que não temos derivada nesse ponto. Então esse ponto aqui, a gente não existe uma derivada, tá?
Na hora que eu for tentar resolver isso aqui, né, a gente vai verificar que nós não temos a derivada nesse ponto. Esse limite aqui não existe. Tá? Se eu fosse simplificar essa raiz, ela ficaria dessa maneira, né? Mas não precisa simplificar, porque quando eu aproximo aqui do zero, esse aqui vai para mais infinito. Então, como vai para mais infinito, essa derivada não existe nesse ponto, né? No ponto x, com x sendo zero. Bom, continuando, vamos pegar esse exemplo simples assim. Fala assim, uma fábrica produz mensalmente X motores, sendo que o custo mensal de produção é dado por essa expressão aqui. Custo, né, X, né, é igual a 1.500 mais 220 raiz de X em reais. Determina a derivada no ponto X igual a 100 motores e interprete os resultados. Bom, primeiramente a gente vai calcular a derivada nesse ponto aqui. Né? Lembrando que esse aqui é a minha F, e depois eu só substituo aqui raiz de 100 dá 10, né? 10 vezes 100 dá 220 vezes 10, né? Vai dar 2.200, né? Então já sei que meus sedes de 100, né? No x0 igual a 100 motores, vai ser igual a 2.200 mais 1.500. Então vamos fazer esse cálculo aqui. O F de 100, vamos fazer aqui, somando vai dar 3.700, né? Raiz aqui levou a meio, né? Eu já quis deixar levado a meio, mas quando isso aqui leva a meio, isso aqui vai ser igual a 10, que é a raiz quadrada. Aí 10 multiplicado por 220 vai dar 2.200, 2.200 com mais 1.500 é igual a 3.000. Vamos aplicar agora na forma. Então, aplicando aqui na forma, ó, 1.500 mais 2.220 raiz de x é a minha f, que é esse aqui, tá? Muito importante você saber localizar quem é quem. Isso aqui não é nada mais do que minha f, que é tudo isso aqui. Menos o minha f no ponto 00, que a gente encontrou, que é esse valor de 3.700. Dividido por x menos x0, que o x0 aqui foi estabelecido, que vale 100. Agora vamos resolver isso aqui. Tá? Esse valor com esse aqui a gente vai trabalhar com ele, né? Os dois valores vão para reduzir, né? Num só. Então, vai dar 220, né? E aí eu só coloco em evidência, né? Como que ficou esse 220 raiz de 10 menos x? Ficou assim, pessoal. Aqui ficou, ó, raiz de x, né? 220 raiz de x. E quando eu faço essa subtração aqui, isso aqui vai dar menos, tá? Isso aqui vai dar menos 2.200, tá? Vai dar menos 2.200. Tá? Quando eu faço a subtração 3.700 menos 1.500, né? Vocês observam que isso aqui vai dar, ó, 2 aqui, né? E aqui 2 também, né? 2.200. Então, deixa eu botar 2.200. Então, aí ele só porque ele fez aqui. Então, aqui eu tenho 2.220 raiz de x menos 2.200. Eu coloquei em evidência. Eu posso pegar esse 2.220, colocar em evidência que vai ficar raiz menos. Ó, vai ficar só isso aqui só. E quando eu multiplico, volta o que era antes, que foi isso aqui que está aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. Então, eu tenho raiz de x menos 10, embaixo, vamos multiplicar por raiz de x mais 10, embaixo e em cima, tá? E também um x menos 10. Aqui ele já acabou fatorando o x menos 10, mas também aqui embaixo tem um x menos 100, né? Então, quando eu vou fatorar isso aqui, aí na hora de eu cancelar, né, vai acabar cancelando, esse aqui vai eliminar com esse, tá? Vai cortar esse com esse. Quando eu coloco 10 aqui, vai dar... Quando eu substituo, né, o terminal 100 vai dar 100, aí vai ficar 20, né? Então, 220 dividido por 20 é igual a 100. Aqui, como de uma maneira mais resumida, mas o resultado que nós vamos ter, né, a derivada nesse ponto, né, vai ser igual a 100. Bom, o que significa esse resultado? O resultado significa que cada 11 significa, né, que cada aumento de cada unidade
de motor, há um aumento de R$11 no custo. Então, cada unidade que eu for produzir a partir de 100 motores, eu vou ter R$11 de custo. Essa é a interpretação da derivada numa situação que nós vamos ter. Esse exercício aqui ficou mais detalhado, ficou mais coisado aqui. Talvez vocês não entendam passo a passo, porque só ficou aqui raiz de 10 menos raiz de 100. Cadê esse x menos 100 aqui? Então, quando eu estou multiplicando lá em cima, só mostrar para vocês, raiz de 10 menos raiz, tudo isso aqui no parede. E aqui estava 220 sobre x menos 100, né? Então, o que eu fiz? Eu multipliquei, eu vou fazer a multiplicação, deixa eu abrir o slide aqui, vou mostrar para vocês. Então, ó, vou pegar aqui e mostrar para vocês como que fica. Lá eu tinha limite de x tendendo a 100, que tem aqui 220, que multiplicava a raiz de x menos 10, né? E aqui embaixo eu tinha x menos 100. Como que ficou esse lá, professor? Ficou daquela maneira bem resumida lá, que a gente pulou um passo. Isso aqui, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo, então 220, raiz de 10, raiz de x menos 10, e multiplica raiz de x mais 10. Isso aqui também vai acontecer tanto em cima quanto embaixo. Aqui é um 100, tá? Vou colocar em parênteses. Isso aqui vou fazer um quadrado, fazer o quadrado da diferença pela soma. Deixa esse 200 por enquanto aqui assim, vou colocar ele no colchete. Quando eu faço aqui, isso aqui vai dar só x, raiz de x vezes raiz de x ao quadrado. Isso aqui vai dar mais raiz 10 raiz de x. E aqui vai dar menos 10 raiz de x. 10 vezes 10 dá menos 100. Tá? E aí fecha o parênteses. E aqui embaixo eu deixo do jeito que está aqui. Então eu vou ter x menos 100. E multiplica a raiz de x mais 10. Em parênteses. Olha, agora esse aqui vai cancelar com esse, ok? Então aqui eu vou ter 220, 220, tá? Que multiplica x menos 100. Né? Isso aqui cancelou. Tudo isso dividido por x menos 100. Tá? Aí esse x menos 100 vai cancelar, que multiplica a raiz de x mais 10. Esse cancela com esse, então aqui em cima vai ficar 220. Com esse limite aqui, deixa eu colocar aqui o limite de x tendendo a 100. Tá? Quando eu tendo isso aqui a 100, esse limite aqui vai ficar a raiz de 100 mais 10. Então 220 dividido por 10 mais 10, que vai ser igual a 220 dividido por 20, que é igual a 11. Por isso que eu obtive esse valor 11, tá? Só para ficar mais claro, depois, se quiser, eu posso postar uma resolução específica desse exercício. Então, continuando, tá? Se eu tivesse aqui uma situação igual a essa, vocês, considerando que o custo C de X de produção X de sapatos em reais, suponhamos que para a produção X0 igual a 200 sapatos tenha a derivada, né? Tem a derivada igual a 20 reais. O que significa isso? Que significa para mim produzir 201 sapatos, a partir de 201 sapatos, eu vou ter um custo de 20 reais a mais. Esse é o significado da derivada. Então, quando eu calculei a derivada no ponto x0 e for igual a 20, nesse caso que ela já te deu já que estou me falando, significa que a partir de 200 produções, a partir de 2.000, aliás, em 2001 unidade, o meu custo será de 20 reais, tá? Isso significa que o aumento da produção em uma unidade, né, X dos 2001, os sapatos aumentará, o custo será de 20 reais aproximadamente. Tá? Então essa aqui é a definição, né, que nós temos da minha derivada, né? E aí
que é igual àquela primeira, o exemplo que eu iniciei. Na próxima aula eu vou estar falando, né, das regras de derivações, né, outras regras de derivações. Essa aula eu quis abordar só utilizando a definição. Até a próxima aula.